Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carreira em Ação. É um prazer estar aqui mais uma semana conversando com vocês. E estamos no início de outubro, né? O mês cor rosa, símbolo da campanha internacional da conscientização sobre o câncer de mama. Neste clima de cuidado e reflexão, dedicamos esse episódio de hoje a todas as mulheres, especialmente aquelas que estão revelando papéis, prioridade, revendo seus papéis, prioridades e formas de viver. E essa conversa é importante para todos, para quem quer compreender melhor o universo feminino, tão vibrante e em constante transformação, nós que sabemos. Depois dos 40 anos, muitas de nós sentimos a necessidade de respirar diferente, de olhar para a vida com mais verdade e menos obrigação. E é sobre isso que eu quero conversar hoje, sobre a arte de equilibrar os pratos sem precisar ser a tal da Mulher Maravilha. Linda, fantástica, que está nos quadrinhos, né? Essa mulher, na verdade, na vida real, não existe. Para esse papo, eu tenho a alegria de receber uma mulher que vive intensamente essa fase e que traz uma trajetória linda e inspiradora. Stefania Fincati, executiva mentora com mais de 20 anos de experiência em marketing digital, transformação e liderança feminina. Muitíssimo obrigada, Stefania, pela sua presença, pelo seu tempo, que é tão precioso, de estar compartilhando essa ideia com a gente. Olá, Denise. Bom dia aí para vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço aí esse convite, essa conversa aí inspiradora, né? Agradeço A Stefania, na verdade, é uma curiosidade, ela está em Dubai, por isso que ela falou bom dia aí para a gente. Que horas que são aí, Stefania? Aqui são 4h30, 4h30 da tarde. 4h30 da tarde. Então, ela é a mulher do futuro, ela está na frente. É isso aí. Stefania, se voltarmos um pouquinho no tempo, lá para os anos 50, 60, o papel da mulher era muito delimitado, muito definido, muito claro e limitado, ou seja, focado para quem quiser ser mais carinhosa. A mulher ideal era aquela que cuidava do lar, da casa, dos filhos, do marido. Aliás, eu já começo a me arrepiar quando fala cuidar do marido. Responsável por manter tudo funcionando. Sempre que eu entro nesse tema, eu sempre deixo claro que eu não levanto a bandeira do feminismo, mas existem alguns pontos que, na pauta dessa conversa, que eu acabo sendo, né, contrária ao que se pratica. Tem, inclusive, né, se a gente remeter aí para essa mulher dos anos 50, tem o filme O Sorriso de Mona Lisa, com Julia Roberts, que retrata muito bem o que é um pensamento de uma mulher que já está à frente para as que foram educadas para cuidar do seu marido. Ela era educada desde pequena para isso. Aí vieram as transformações sociais, as conquistas, os direitos, a liderança e ocupamos o mundo. Mas aí vieram alguns vieses que não deixam a gente exercer tudo aquilo que a gente tem como potencial. Hoje somos profissionais, o problema é que aí não largamos todos os afazeres, e eu estou falando na maioria, né? Não largamos os afazeres daquela mulher de 50 e 60 anos. E aí vieram os conflitos internos. Eu tenho um mundo novo e eu tenho algo que tradicionalmente carrega comigo. E é como se tivéssemos saído da cozinha, mas continuamos tentando equilibrar 1000 papéis. Só que agora é de salto alto, planilhas e metas e agenda lotada. É verdade. E é por isso que eu gosto
tanto desse tema, por essa provocação, porque a gente consegue trazer tanta realidade e vivência, e consegue sorrir da gente mesmo, dos papéis que a gente estava assumindo, né? Tem que rir, tem que rir. Mas eu acho super importante a gente falar sobre isso, porque nos convida a ter aquela reflexão do que nós estamos fazendo, o que nós podemos fazer melhor. Sim. Equilíbrio, para mim, eu não penso em fazer malabarismos na vida, de todas as áreas da vida, mas em começar a fazer escolhas melhores. Aí começa o significado, né? Equilíbrio é entender que não preciso estar em todos os lugares, nem atender às expectativas de todo mundo, e entender, principalmente, que dividir tarefas não é sinônimo de incompetência ou incapacidade da mulher, mas sim de divisão de responsabilidades, e é o ganha-ganha. Vamos começar por aí. O que significa equilíbrio para você? Olha, é um objetivo a ser buscado, né? Eu acho que é aquela meta, né? Para quem trabalha em empresa, né? Você ter toda a meta no final do ano a cumprir, a gente tem praticamente esse equilíbrio por dia, né? Ou seja, a gente tem essa meta diária, né? Assim, eu gosto de trabalhar com uma palavra que chama harmonia, porque a vida me fez ver que equilíbrio, essa meta, ela é muito difícil de ser alcançada, né? Quando você tem filho, quando você tem pai, né? Eu venho de uma geração que a minha mãe, por exemplo, ela não foi criada para trabalhar, ela foi criada para ser a dona de casa. E a nossa geração, quem está chegando nos 50, né? Já tem aquela, nossa, não, eu vou fazer ao contrário, eu vou ser independente, vou ter o meu trabalho, não vou depender de ninguém. E minha mãe me criou para ser assim, né? E aí você vai com essa mentalidade, começa com seus 20, você tem toda uma lista, né, de goals que você quer, né, de metas que você quer atingir até chegar nos seus 30, e quando você tem 30, você faz essa meta para os 40, quando você tem 40, você fala, cara, você meio que alcançou essas metas, você fala, cara, encontrei o equilíbrio. E aí quando você tá chegando nos 50, você fala, gente, mas isso fez sentido? Até que ponto isso, o que eu deixei para trás em troca disso, né? Então, o equilíbrio para mim é um objetivo muito distante de ser alcançado. Acho que a harmonia, quando você tenta harmonizar, sabe que nem vinho que se harmoniza com comida? Quando você tenta harmonizar, e se você dividir, se a gente voltar ainda para o equilíbrio, eu gosto de fazer um paralelo muito com meta, né? Se você dividir uma meta em várias metas menores, então aí você consegue alcançar um pouco e ficar menos frustrada, porque o que eu vejo, principalmente das mulheres que eu mentoro, é uma frustração, porque você falou muito bem no início da sua conversa, né? A gente tem que ser a esposa, a gente tem que ser a mulher, a executiva, tem que ser a melhor mãe, né? Aquela que vai em todas as reuniões e leva a melhor coisa para a escola, tem que ser a melhor amiga que vai responder tudo, tem que ser a mulher bonita também, ou seja, agora tem toda uma pressão estética, né, das redes sociais também, que faz com que você, putz, se compare e fala, cara, pelo amor de Deus, preciso fazer um botox, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso... Cara, é muita pressão que você tem no dia a dia para ter, e muita gente falando, né, porque você tem que seguir esse processo de Mulher Maravilha, né? Então, eu divido, para ser bem sincera, em várias frações, entendeu? E penso nesse conceito de harmonia, cara. Eu tô harmonizando o meu dia. E você sabe que esse processo do let it go, deixar o passado para construir o novo presente e futuro, ele requer muita consciência e vigilância para que isso reverbere no sentido positivo para a gente. Eu trago alguns dados para a gente ilustrar um pouco mais
o que significa toda essa pressão que você validou, do que eu falei, do que você validou também, e do que a gente está conversando aqui hoje. Tem uma pesquisa da University College London e da Verywell Mind que indicam que 40 a 50% das mulheres na faixa de 40 a 55 anos enfrentam sintomas de ansiedade e depressão. Relacionados à oscilação, não podemos esquecer que essa fase é um turbilhão de hormônios. Justamente. E a sobrecarga emocional. E esses números, a tendência, a expectativa é que até 2035 esse número suba em 40%. Então, aí a gente já tem uma ideia do que a gente vivencia hoje e do que vem para frente. Ou seja, essa sobrecarga não é um drama pessoal, é uma questão coletiva que acontece com todas as mulheres. E isso, para a saúde da mulher e o seu entorno, o seu relacional, eu incluo aí mulher, filhos, pai, mãe, enfim, até o pet, sofre muito. Se o cachorro estiver do teu lado e sair correndo, Bem lembrado. Alguma coisa tá ruim. Então, esses números é um exemplo do que a gente tem que prestar muita atenção do que a gente está fazendo com a nossa vida e com o nosso bem-estar. Você sente que essa pressão é consciente nas mulheres, nas rodas de conversas que você tem, ou a reclamação, a lamentação, né, do mesmo objeto é consistente sem saber por onde correr? Eu acho que eu adicionaria algo chamado frustração, além disso, do que você acabou de falar. Eu acho que é uma reclamação e uma frustração porque achou que ia ser diferente, né? Porque foi nos vendido uma imagem, né? O marketing feito disso foi um pouco diferente. Todo mundo só falou da parte boa, mas ninguém falou da parte ruim, sabe? Ou seja, falou, não, você vai ser independente, quando você chegar numa certa altura da vida, você vai ter a sua independência, você vai ser uma grande executiva, você vai ter sua família, você vai ter um casamento perfeito, assim. E nos filmes, ou seja, toda uma mídia, né, toda uma foi nos vendido essa imagem de que a gente podia ser assim. No final das contas, quando a gente chega, porque uma coisa é você ter 20 e pensar assim, outra coisa é você ter 30, agora que você já está chegando na meia-idade, você fala, cara, isso aqui é impossível de acontecer, entendeu? Não tem, assim, não é o mundo real. No cinema é muito bonito, na novela também, mas no mundo real não. E você começa a ficar frustrado, e você começa a achar, tentar achar quem foi o culpado disso, sabe? Poxa, a culpada, e normalmente as mulheres, né, principalmente, hein, elas se autoculpam. Fala, cara, aonde eu deixei, né? Aonde eu deixei de cobrir, né? Qual pratinho que eu deixei despencar para chegar nessa frustração? Eu acho que tem muita culpa também nisso, sabe? E essa culpa, ela vai te consumindo muito. Então, é uma mistura de culpa, frustração. A reclamação acaba sendo a consequência. Mas o mais difícil é você tentar sair desse ciclo. De falar, cara, não, eu preciso tomar uma atitude, né? Ou seja, seguir assim, tentando achar essa perfeição, tentando encontrar um equilíbrio que foi me vendido como sendo alcançável, não vai dar muito certo, entendeu? Então, como quebrar esse ciclo e tentar fazer diferente, né? E aí, vai para terapia, enfim, aí é que eu acho que está tendo muito mais atenção a isso, sabe, do que tinha antigamente. As pessoas, pelo menos, elas estão percebendo o problema. E aí estão buscando fórmulas de tentar resolver isso. Meio que o corpo grita, né? Justamente, o corpo grita. A conta vai chegar. Não tem jeito, cara. Essa conta vai chegar pelo amor ou pela dor, mas ela vai chegar. E normalmente chega pela dor. Exatamente. Agora, a gente tem a palavrinha aí chave, que é o sucesso, né? Ou você pode colocar outras palavras
que no final, que mais signifique para cada um. Mas o que o sucesso, para mim, significa nesse contexto? É o ser reconhecida, para quem precisa do reconhecimento do outro, mas ter uma posição em destaque naquilo que faz, é fazer aquilo que gosta e melhor ainda, receber, né, por isso, e ocupar cada vez mais um papel significativo que não seja aquele relacionado ao cuidado do outro, né? Eu acho que esse olhar para o terceiro que a mulher vinha sendo direcionada para olhar, você tem que cuidar do filho, né, do papagaio, do periquito, ela fala, cadê eu nessa história toda? Né? Então, aí começa, opa, eu posso e devo me cuidar. Eu gosto muito da metáfora, que não é uma realidade, quando você está no voo, quando cai, né, as máscaras, você coloca primeiro em você para salvar o outro. Então, acho que a mulher começou a ter essa consciência. Mas eu digo que estamos ainda em passos muito lentos, muito lentos. Eu acho que, primeiro, pelo que eu vejo em rodas de conversa, próximos de pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, que ela ainda não sabe largar o que ela tinha como incumbência até então para pegar o novo. E por característica, a mulher tem, que eu já citei em outros episódios, aquela coisa do eu vou se eu estiver totalmente preparada. E isso ela acaba perdendo posições e oportunidades que ela poderia estar abraçando. Por exemplo, vaga de empresas, né? Alguma empresa te olha e tem uma super vaga, você tem todas as competências, como diretora, enfim, numa posição mais estratégica, e olhando o requisito, ela percebe que ela não tem aquele requisito específico, né, que está solicitando, então ela se sente incapaz para colocar isso. O homem não, vai lá e se joga, time de futebol, não sabe nem bater na bola, os amigos chamaram, vou. E tudo bem se tirarem sarro, tudo bem de rirem dele, porque ele quer o relacional, ele quer participar, ele quer. E a mulher, para jogar um frescobol, para jogar um beach tênis, falando, putz, eu não sei. Eu estou falando até por mim mesma, né? Então eu fico brigando comigo mesmo a hora que me convidam para fazer alguma atividade que eu não conheço, que eu vivi lá no meu ensino médio, que nem peguei na bola mais, eu falo, não, eu não sei, e não vou, e perco uma oportunidade. Então, a reflexão que eu deixo é, a mulher precisa, numa característica geral, se atirar mais, se atrever mais, e saber que tá tudo bem se não der certo, tá tudo bem um prato cair, né? Ela não tem mais, ela precisa largar essa responsabilidade que foi por décadas aí embutido na cabeça dela e saber, não, hoje eu tenho um parceiro, hoje o homem não é mais o provedor, tem muitos lares que a mulher acaba sendo a provedora do que então, a realidade completamente é diferente. E eu amo essa nova realidade por termos nome e sobrenome e não sermos alguém na sombra de alguém, né? Como era. Você é esposa, ou você... Enfim. Como você vê essa trajetória que a gente teve aí ao longo dos tempos? É uma evolução, isso sem sombra de dúvida, né? Ela vem com uma sobrecarga muito grande, então eu volto a falar, eu acho que a saúde aí é o que fica mais negligenciado nessa brincadeira toda. Mas, assim, é um ponto que você falou, que eu acho que a mulher se subestima. Eu não tenho um dado científico disso, mas nas empresas que eu trabalhei, tinha um programa de mentoria para você levar, por exemplo, uma analista com cargo de coordenação, uma coordenadora para o cargo de gerente, uma gerente para o cargo de direção, porque era muito masculino, né? A gente está falando aí de
um contexto de 2, 3, 4 anos atrás. Então, não é nem o século passado, é agora. Tá? Acho que também tem uma coisa aí da gente falar que não existe um machismo, né? Mas, assim, na prática, existe. Você só perceber os níveis executivos, a proporção de mulheres que estão em cargos de alta direção e as que não estão. Então, nesse trabalho, né, nessa rede de apoio que era construída, a principal barreira que tinha entre essas mulheres, elas tinham um currículo perfeito, elas tinham todos os hard skills, elas eram efetivamente capacitadas para a função. Mas essa coisa de se subestimar, né, que você falou muito bem, ou seja, de não se achar o suficiente, de ter alguma trava, e essa daí volta para um pouco até de crença limitante, né? Eu acho que essa coisa de autoconhecimento também é muito importante, sabe? A pessoa que não tem esse autoconhecimento, ela leva alguma frustração dela do passado para a vida atual dela. E isso você percebe muito bem no momento que desafia ela. No momento que ela é convidada a dar uma cartada, sabe? Como tipo um pôquer, entendeu? Que você tem que mostrar as cartas, é nessa hora que ela vai para trás. E não é pelo dado presente, não. É por muita coisa que ela leva do passado. Então, eu acho que o homem, ele não leva muito ele não tem essa mochila, né? Eu brinco que a gente carrega uma mochila nas nossas costas. Uma mochila. Com tudo que a gente passou, né, na nossa vida, né? Com todas as nossas experiências, memórias, frustrações, emoções, amores, enfim. A mulher carrega ela carrega uma mochila de 23 quilos. O homem carrega uma mochilinha, assim, bem leve. E essa mochila, no momento de decisão como esse, cara, ela vem muito à tona. Então, dito e feito, as pessoas que eu falei, que foram tratar essas crenças limitantes, elas efetivamente superaram isso. Mas, assim, é um autoconhecimento, sabe? É muito mais uma questão de entender o que está te freando e você passar por cima. E, de repente, é uma questão de um trauma mesmo, de coisas de infância que ficou lá no seu subconsciente e que vem à tona no momento de decisão. Então, eu vejo demais isso. Muito, muito caso. O que é difícil de ver no gênero masculino, acho que a mulher realmente ela carrega muito isso. E as empresas elas têm que ter um olhar, ou seja, quando você está no programa de treinamento, no programa de descoberta de novos talentos, né, ou de promoções, não só para o hard skill, né? Ela tem que olhar também essa parte soft skill e perceber, falar, cara, esse aqui é um diamante a ser lapidado. Então, assim, e aí você faz toda uma capacitação mais no lado emocional dessa pessoa. E aí ela se supera, né? Isso vale para tudo. A gente está num contexto aí profissional, porque realmente é onde eu vejo a maior trava, sabe? Assim, realmente grandes talentos são desperdiçados por uma questão interna da pessoa. E aí a gente toca no ponto da autoestima abalada, né? Isso a gente vê muito nas mentorias, você como mentora também. Os temas são recorrentes. A mentorada entra com um objetivo, mas nas ferramentas, né, nas conversas que a gente aplica, a gente sempre cai, pelo menos na minha experiência, no mesmo ponto. A autoestima dela é mais baixa porque ela não é reconhecida, porque ela se acha síndrome da impostora, não está preparada, se culpa bastante quando algo dá errado, ou seja, a pressão interna que ela tem ao longo dos anos aí é muito grande. E dá-lhe terapia, né? Não, e dá-lhe terapia. E você vê algo assim que tudo vai evoluindo, mas essa questão especificamente, ela ainda resiste. Porque a sociedade toda está descobrindo, ou seja, é uma mudança, obviamente tem, para melhor, graças a Deus, mas eu ainda acho isso muito lento. Como você acha que esse jogo pode mudar ao longo daqui para frente? Se a gente está andando
passos tão diminutos, né, tão lentos, como é que a gente pode acelerar isso para sofrer menos? Menos. Ó, eu acredito demais no autoconhecimento. Realmente, eu não tô assim, eu não sou terapeuta, tá? Eu não tô defendendo a terapia, mas acho que quanto mais a pessoa se conhecer, ou seja, quanto mais a pessoa conhecer seus valores, seus pontos fortes, fracos, toda a sua trajetória, suas crenças limitantes, cara, isso é algo que a gente não aprende na escola. Isso é algo que a gente não aprende na empresa. Isso é algo que o RH faz alguns testes psicológicos, dependendo da empresa, mas ele não traça efetivamente um framework, vai, do que é você, né, da sua essência, do seu propósito. Se você não tiver isso muito bem claro, você vai sempre ser seguida, vai ser motivada por alguém, sabe? Você nunca vai ser a condutora, você vai ser conduzida. Então, você vai te levar a uma frustração, vai te levar a uma sobrecarga, ou vai te levar, de repente, a trabalhar numa coisa que você não quer. Enfim, vai te levar sempre a fazer algo que alguém está meio que te indicando a fazer. Agora, quando você se conhece, quando você efetivamente tem claro quem é você, quem é sua essência, seu propósito, valores, as tomadas de decisões, elas são muito mais efetivas. E você consegue, assim, evitar algum desses percalços no meio do caminho. Vão ter, obviamente vai ter, mas pelo menos você vai ter a noção do que está acontecendo, sabe? Você não vai ficar na frustração, você vai aceitar o jogo porque você já viu as regras, falou, cara, isso daqui eu aceito participar, tudo bem, entendeu? Eu vou trabalhar em algo que eu não quero, mas porque eu estou focada nisso, 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 nisso e aquilo. Eu vou dormir menos horas por noite, porque eu vou fazer 10 cursos, porque eu estou focada nisso, 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 nisso e naquilo, e isso está dentro de quem eu sou na minha essência, meus propósitos, valores, que eu quero estar daqui a 5 anos, ou seja, esse autoconhecimento como um todo, sabe? Essa ferramenta de autoconhecimento, que ela é muito ampla para a gente falar aqui, né, um bate-papo rapidinho, ela é essencial. Assim, eu só vejo a mudança quando você tem isso minimamente claro, pelo menos quando você vai atrás. Saber quem você é, né, na fila do pão, saber que você Justamente. tem, saber que você tem condições e tem talentos e tem nome, sobrenome, postura, muita ética, ou seja, é possível, sem estar procurando aí a perfeição. Agora, tem o tal do pedir ajuda, né? A mulher tem uma característica, de novo, eu não estou falando que todas, vamos pegar pela sua estatística, pelo seu perfil geral, mas ela tem uma característica de assumir responsabilidades e fazer tudo. E se sentir, como eu falei no início, né, pedir ajuda não é sinônimo de competência ou incapacidade, mas é sinônimo de podemos dividir as tarefas e todo mundo ganhar. Tem uma frase que eu escutei de um amigo um pouco conservador, que ele falou assim, não, a mulher tem o seu papel claro e o homem tem o seu papel claro. E eu fico perguntando, qual é o papel da mulher? Que tal? Você entendeu? O que ele quer dizer? Eu nem entrei muito no mérito, porque os perfis, né, a forma de visão é completamente diferente. Eu sou mais liberal, ele é mais conservador. Mas essa coisa do papel da mulher, e eu fiquei pensando, porque eu sou, né, bem questionadora, eu fiquei pensando, o papel da mulher, qual é o papel da mulher? O papel da mulher é aquele que ela quer assumir. O papel da mulher, ela quer o papel da profissão que ela quer, né, a posição no cargo que ela quer assumir, o dentro de casa, o dividir as responsabilidades é o papel da mulher. Agora, falar que a mulher tem que ser nesse formato quadrado, né, remetendo ao que era antes, vamos combinar o que cada um vai fazer, porque estamos na mesma briga de posições de mercado e estamos na mesma briga de cuidar dentro de casa e estamos na mesma briga de fazermos a diferença aí no mundo nosso e no mundo mundial, para quem o ajudar o coletivo faça sentido, está muito ligado com o propósito.
Mas eu super concordo que o primeiro passo é a autoconsciência. Primeiro, saber qual é o problema. Depois, se analisar dentro desse problema, se conhecendo, né? Quem sou eu? E sabe que é interessante? Que eu já comentei isso numa roda de conversa também. Eu me lembro que eu tinha 15 anos, não, 16 anos. Naquela época, trabalhar cedinho não era escravidão, né? Não era exploração. Era Verdade. possível, né? Era Todo mundo possível. trabalhava cedo, tinha que pagar faculdade, tinha que pagar na escola. E eu sei que eu trabalhava numa empresa que, num departamento jurídico, e tinha uma mulher que trabalhava, era advogada, formada, e estava num outro momento de vida. Eu só tinha 16 anos e ela tinha quase 30. E eu olhava para ela e falava assim: caraca, quando eu tiver 30 anos, vou ser que nem ela, vou saber exatamente tudo o que eu quero da vida, eu vou ter clareza sobre as coisas, eu vou saber de um monte de coisa, e eu vou estar super mais segura do que hoje, com 16 anos. E ao longo do tempo, eu percebi que hoje, com 60 anos, eu tenho um monte de dúvida, não tenho certeza de nada, e tenho um monte de opções aí que eu posso escolher. Ou seja, o que eu quero trazer é que está tudo bem não saber, não ter resposta Excelente. para tudo, né, Steph? Tá excelente. E volto a falar mais, né? Além, não existe algo, não existe o certo e o errado, né? E, e esse autoconhecimento, isso é muito interessante, né? Se você fizer 2 vezes ao ano, por exemplo, se você fizer essa análise, você vai ver que é diferente. Por quê? Porque a gente está mudando. E a gente tem que mudar. Você não pode considerar que você vai ter o mesmo pensamento de 20 anos atrás. Ou seja, o teu pensamento agora com 60, com 40, com 50 que seja, ele tem que ser diferente do que era com você antigamente. Então, eu até falo que esse teste é legal você fazer pelo menos 2 vezes, não uma vez ao ano, mas 2 vezes ao ano, porque fatores externos vão acontecendo na sua vida que te faz levar para um lado ou para o outro. Não tá, tipo, não tá gravado num livro, sabe? O rumo você toma para você mesmo. De repente você fala, cara, agora eu quero ser housewife, quero ser dona de casa. E tá tudo certo, entendeu? Foi te vendido a vida inteira, ter que trabalhar e ser dependente, e agora você cansou. Cara, e tá tudo bem. Não tem problema. Isso não é para tua vida inteira que você vai ter esse status. Cara, é nesse momento. Tirar um sabático. Lembra que antes de tirar o sabático, mas como assim? A pessoa vai tirar um sabático? Mas que louca. Não. Né? Você fala, É cara, como você se é estivesse perdendo um ano da sua vida, né? Não, isso é investimento. justamente. Isso é investimento. Você quer seu sabático? Cara, se planejou para isso, vai tirar e seja feliz. Aí quando você voltar, você, sabe, você vê o que faz. Ou seja, o grande problema que eu acho que da pressão da sociedade é que eles não pensam que a gente é flexível. Esse é o ponto. Fala, não, você fez isso, agora você vai ficar fazendo. Que nem mulheres que deixam de trabalhar por um determinado momento, porque cuidou do filho, ou porque, enfim, estava com outras atribuições em casa e não conseguiu. Cara, todo mundo já acha que você não quer mais voltar a trabalhar. Não, mas peraí, meu, foi agora, nesse momento, nessa circunstância. Quando eu quiser, eu volto, sabe? Não tá talhado na pedra. Eu acho que o grande problema das pessoas é achar que todas as decisões são tomadas e talhadas na pedra, cara. E não, entendeu? Exato. Está tudo bem mudar, né? E tá tudo bem mudar. E Agora, que graças a pena Deus a que a gente gente. tem isso, né? Exatamente. Agora, que pena que a gente leva, assim, 40 anos, às vezes 50 anos, uma vida inteira, para que essa ficha caia, né? Justo. É uma pena, mas por quê? Porque a gente não teve essa educação, esse é o ponto. Não tem. Essa educação emocional, para mim, assim, tem que vir de casa ou da escola, porque a gente está virando máquina. Sabe? A gente está virando muito máquina. Em Agora, tudo. você tá em Dubai, né? Um país com cultura completamente aí diferente da nossa brasileira, muito mais machista. Como é que a mulher é vista e qual a sua relação das mulheres que são daí? Como que você vê isso? Bom, veja, o Oriente é bem diferente do Ocidente, assim, em todos os níveis, em todos os sentidos. E a mulher aqui, ela foi
culturalmente vista como realmente uma mulher que vai cuidar da casa, né? Ela tem que cuidar dos filhos, ela é criada para isso, né? Então, tem duas visões aí. Tem a mulher que nasceu com essa cultura, com essa educação, e tá tudo bem, ou seja, para ela isso não é um problema. Cuidar dos filhos, da casa, ela até ela agradece o marido, ela agradece essa vida que ela tem. O grande lance é quando você vem de uma outra cultura ocidental, porque você vem com tudo que a gente acabou de falar, feminismo, independência, caramba, quatro, e aí você chega aqui e fala, cara, é, tudo que eu acreditei minha vida inteira, aqui não faz sentido, não vai funcionar. Então você tem que se reinventar, né? Ainda Dubai, ele é um pouco mais ocidental, vai, dentro do Oriente, ele é um pouco mais ocidentalizado. Então, tem uma abertura, né? Até porque tem 90% do país é estrangeiro. Então, esses estrangeiros, eles vêm com uma visão mais aberta do mercado de trabalho, mas, assim, se eu fosse falar a minha visão real, seria uma visão do Brasil da década de 50, daqui. E eu passei por casos aqui também, em, que me recordaram estar no Brasil realmente da década de 20, da minha avó, por exemplo. A gente pergunta, mas por que você vai trabalhar? Teu marido não te sustenta? Então, é uma cultura, e eu não vou generalizar, entendeu? Mas se você está em uma empresa, se você está sendo entrevistada por alguém que tem essa cultura super tradicional e conservadora, essa pessoa vai encarar uma mulher e falar, mas peraí, você tinha que estar na tua casa cuidando dos filhos, por que você quer trabalhar? Então, é muito desafiador, vai. Há um Caraca, ano atrás, se você, as mulheres vai ver com o título de housewife aqui, né? Vamos supor que, no caso, meu marido, ele veio aqui trabalhando, meu visto tava como, tem que ter um sponsor, né? Alguém tem que uma empresa que você só está aqui por conta de um motivo, né? Então, você está aqui porque você está trabalhando, você está aqui porque você está de turista, ou você está aqui, no caso, porque você é esposa ou parente de alguém que esteja aqui, né? Então, no meu caso, eu vim como housewife. Cara, nunca na minha vida fui housewife. vou ter que Eu tive um tragar isso, choque, caraca. porque tive um choque. E aí o meu choque maior foi descobrir que se eu quisesse trabalhar, eu teria que escrever uma carta para o meu marido autorizar eu trabalhar, Ai, caraca. entendeu? Então, e eu que vim do lado ocidental, para mim isso é um choque. Falei, cara, mas entendeu? Agora, para quem já está aqui há bastante tempo, isso é normal. Então tudo depende da sua visão, tudo depende do todo o repertório da sua vida. E também tem gente que nunca trabalhou, tem gente que tá de boa nisso daqui, entendeu? Fala, não, tô aqui, tô de boa e tá tudo certo. Agora, quem realmente tem um perfil mais ativo, assim, é desafiador. E volto a falar, aqui é o lugar mais ocidental que tem dos E países do aí, Golfo. você que tem essa, né, essa cultura bem diferente do país que você foi, imagino que a todo momento você deve ter, nos conflitos internos, a outra fala o teu selfie, um falando assim, calma, você não é daqui, você está aqui, né? Terapia. Não, e eu Porque vou é te falar, muito... e esse é um dos motivos que eu sigo trabalhando com a América Latina, para ser bem sincera. Essa cultura aqui, eu não me adaptaria a ela. Se eu tivesse que Você... trabalhar aqui no dia a dia, não ia ser para mim. Ah, não, nem você não... Para conseguir um trabalho aí, você... Quantas mulheres aí em percentual, você sabe, quando está no mercado de trabalho? Ai, essa informação não é revelada, não. Ah, que louco. Não tem dado disso. Veja, aqui também Como... tem outro ponto, né? A mídia aqui, ela é super controlada, né? Ah, também. Então, só sai informação que o E eu quero. governo acha que é interessante sair, entendeu? Claro, claro, claro. Este dado eu acredito que não seja tão interessante, então, na verdade, eu não tenho informação disso. Mas eu acredito que não seja muito. Se tem muita gente que vem como expatriado, sim. Então, você já está numa empresa. Legal, a empresa abre uma filial aqui.
Então, ela te transfere para cá, você fica aqui um período e volta depois para o seu lugar de origem. Beleza. Mas e agora tem a área de TI que cresce bastante, né, assim, tanto que aqui é um belo mercado de trabalho. Se você quer trabalhar aqui, não só aqui, a Arábia Saudita, todo o Golfo, nessa área de TI, eu diria que não existe desemprego se você topar, as Sim. condições culturais de viver aqui, entendeu? Mas é, assim, nos pequenos detalhes, assim, da pessoa que for fazer um concerto na tua casa, dependendo da religião dela, ela não vai olhar para você, ela vai falar com seu marido. Ah, Porque a cultura dela é assim, é assim. a religião dela é essa, né? A gente veio do Brasil, que para mim é o país mais livre que tem de toda a América Latina. Acho que, assim, o Brasil é abençoado por Deus. Assim, você pode ser trans, você pode ser gay, você pode ser lésbica, você pode ser o que for. Aí mata, né? Se for. Pra você ter preso, você vai ser. É, Entendeu? é Então, isso. a palavra é desafiador. Eu imagino. E que bom que você teve essa oportunidade, porque uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você vivenciar na prática isso e saber como que você sai e como você vê, né? Como você vê as coisas por outras perspectivas. Eu acho que é um desafio bastante enriquecedor para você. E a perspectiva de você ficar aí é quanto tempo? Então, a inicial era 1 ano, eu já estou aqui há 4. Uh, Mas eu acho que só mais 2 anos. Aqui não é um lugar, que eu te falo, volto a falar, dependendo da sua cultura, da sua personalidade, do que você acredita, dos seus valores, é, é um lugar de pouco tempo, é um lugar de passagem. Porque ele vai muito em choque com muitas questões culturais. Assim, isso volto a falar, dependendo da sua infância, dependendo de. Não é geral, tá? Assim, não vou generalizar, tem gente que está aqui e está feliz da vida. Entendeu? Mas, para quem preza a liberdade, para quem preza a igualdade, para quem é contra o preconceito, para quem tem alguns valores aí muito mais liberais de expressão, tá num lugar que vai contra tudo isso, é difícil. você tem que ter bastante consciência Tem e que. buscar o equilíbrio, tá aí o equilíbrio, né? Aí, justamente, você pega as coisas boas, aproveita, acho que é uma baita uma experiência. Volto, não quero fazer marketing negativo daqui, né? Pelo amor de Deus. É um lugar incrível para turistar, acho que é um lugar perfeito para vir como turista, para morar, ter essas questões culturais que não é fácil. Eu volto a falar, a pessoa tem que ter um emocional muito forte e se conhecer muito bem para saber se ela está disposta a aguentar certas coisas que ela vai ter que aguentar. Mas você vai enriquecendo a sua mochilinha, né? Você vai criando, vai colocando aí mais bagagem na sua mochila que já vai te fazer para outros tipos de desafios, né? Você sai E melhor, até isso é fato. isso, e reavaliando seus conceitos até, né? Formas de ver as coisas por outras perspectivas, ou validando ou criando novas ideias, né? Novas reflexões sobre o mesmo tema. Eu acho muito importante essa soma de várias perspectivas, porque essa é a Justamente. ideia do pensamento crítico, você escutar as diferenças para você é, construir a sua forma de pensar. Sem informação, você não consegue criar a sua forma de ver as coisas e visão do que você está aí querendo olhar. Como a gente está falando sobre os 40 anos, né? Depois dos 40, a vida é assim, né? Nos pede mais esforço, pede mais significado, e quando a gente entende que não precisa ser perfeita para ser feliz, tudo fica mais leve, voltando lá ao nosso início. Para encerrar, Steph, depois dessa
conversa aí enriquecedora e com essa pitada aí de conhecimento que você trouxe para a gente sobre onde você está e todo o enriquecimento aí que você trocou com a gente. Que mensagem você deixaria para quem está nos escutando agora ou que vai escutar, porque isso fica gravado e disponível nas plataformas, e sente... Que mensagem que você gostaria de deixar? Ai, eu acho que seja mais leve, sabe? Encare a vida com mais leveza. Eu falo isso porque eu já fui muito pesada. A minha bagagem ela já foi muito pesada. Eu já carreguei muita coisa. E ainda hoje eu falo, esse orar e vigiar é para manter a minha cabeça leve, sabe? Leve diariamente, ou seja, não encarar tudo a ferro e a fogo, não considerar que uma situação vai ser para sempre assim, que as coisas podem mudar, manter mais esse lado leve, aberto para a vida, em todos os sentidos, no profissional, no pessoal, porque a vida é curta. A gente, assim, a parte boa da maturidade, né, acho que ela te faz parar para pensar em certas coisas e dar valor a algumas delas, e uma delas é tempo. Entendeu? Você começa a valorizar muito o tempo, muito mais até do que dinheiro. Tempo e saúde, acho que são duas coisas que você começa a valorizar demais. E para você ter um tempo de qualidade, com uma saúde boa, que você consiga usufruir, você tem que ser leve nessa vida. Então, assim, esse é o conselho que eu tô. Seja leve, sabe? Viva com leveza. Totalmente assinado embaixo, valido utilize, eu vou acrescentar na dica, né? Sendo mulher, sendo participante aí dessa consciência. Busque a consciência, é o orar e vigiar que você comentou, mas a consciência para o novo tem que ser totalmente vigilada, né? Ou vigiada, porque a mudança só acontece e a conscientização só acontece quando você observa a cada passo que você está dando para você perceber o que você sente, o que você pensa e como você age em determinadas situações. Então, antes de você assumir que vai fazer alguma coisa, né, assumir a responsabilidade, achar que tem responsabilidade, se pergunte, realmente é minha obrigação? Eu posso pedir ajuda, né? E está tudo bem. Às vezes é um saco pedir ajuda, que é mais fácil fazer do que explicar, né? Mas a gente só pode começar a mudar quando mudarmos o nosso comportamento e a nossa forma de pensar em relação a isso. Então, a minha dica que eu acrescento aí seja consciente e busque essa informação, avalie né, diariamente, constantemente, o que você está fazendo e o que você pode fazer diferente para que esse jogo comece a mudar e você comece a aproveitar mais a vida, né? Perfeito, perfeito. Adorei a nossa conversa, que bom que as nossas agendas se encaixaram. Aproveite aí o seu tempo, eu acho que você tem um desafio aí enorme por essa cultura tão diferente e trouxe para mim, pelo menos, espero que para quem esteja nos escutando, uma forma de ver que os desafios são favoráveis e abraçá-los é uma forma de crescer e amadurecer. Você poderia ter falado não, e na verdade você foi e quis experimentar essa nova experiência. Muitíssimo obrigada pela sua presença e contribuição ao canal, Stephanie. Foi um prazer, Denise. Conversa deliciosa. Nossa, nem senti o tempo passar. Foi excelente, viu? Pois é, já estamos aqui quase 1 hora. Mulher é assim. Agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada. Foi incrível. Muito obrigada, eu que agradeço. Assim que, para quem está no programa, aproveite um momento e reflita para saber o que você pode fazer de diferente para começar a mudar a situação, mudar o que está envolvendo a sua vida.
Para você que acompanha o nosso canal, deixe os seus comentários, sua participação é sempre muito bem-vinda. Para quem não conseguiu assistir a live, está disponível aí a gravação, tanto no YouTube quanto no LinkedIn. Muitíssimo obrigada pela sua participação. E na próxima semana a gente se encontra. Um forte abraço e não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço. Legal. E aí, volta?